Bom dia a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, essa palavra. Que você tenha aí um dia abençoado, repleto de paz, em nome de Jesus. Você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com alguém. Não esqueça de você dar o joinha, o like aí para você me ajudar no crescimento do canal. E ouça essa mensagem até o final para você estar compreendendo esse texto, essa mensagem. E no final quero estar orando para abençoar a sua casa. Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 5, a Bíblia está nos dizendo: portanto, aos que estão entre os vivos, sabe que morrerão, mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para ele, nem mesmo lembrança restarão acerca de suas pessoas. Amém? Eu quero meditar com você nesse texto, nessa palavra. Se você for ler ali, a partir do versículo 2 até o versículo 6, você vai compreender melhor esse texto. E aqui Salomão, ele está falando sobre a morte do justo e a morte do ímpio, mas ele está falando sobre a morte física. E depois, meus amados, da morte física, para onde nós iremos? Nós vamos estar trabalhando isso nas Escrituras. Ele não está falando aqui sobre o inferno e sobre o céu. Ele está falando aqui da morte física, aqui do tempo que nós temos sobre a face da terra, né? Eu quero falar com vocês aqui onde aconteceu a primeira morte na Bíblia. A primeira morte que aconteceu foi a morte espiritual. Quando Adão pecou, ele perdeu o Espírito Santo de Deus. Em Gênesis, ali no capítulo 2, no versículo 17, Deus disse para Adão: contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Amém? Deus deixou certo que se eles desobedecessem e comessem desse fruto, eles iriam morrer. E no momento que eles comeram desse fruto, eles não caíram mortos por terra ali, meus amados. Não, eles foram ali expulsos do jardim do Éden. A primeira morte ali foi a morte espiritual. O Espírito Santo saiu deles ali e eles perderam a presença de Deus. Você pode encontrar isso ali em Gênesis, no capítulo 3, que vai do 6 até o versículo 24, você vai ver o momento que Adão foi expulso do jardim do Éden. Porque no momento que Satanás ali tentou Adão, ele deu ouvido à voz do inimigo. Deus havia dado o domínio da terra, em Gênesis ali no capítulo 1, no versículo 28, para Adão, e Adão passou o domínio da terra para a mão do inimigo, porque ele deixou de obedecer a Deus para obedecer à voz do inimigo, porque o inimigo perverteu ali a palavra, colocou em dúvida aquilo que Deus havia falado para Adão, e Adão deixou de acreditar em Deus, ele desobedeceu, por isso ele morreu espiritualmente. E a Bíblia vai dizer, meus amados, ali em Romanos, no capítulo 3, no versículo 12, que não há um justo sequer. Romanos 3, 23, todos pecaram e distantes estão da glória de Deus. Porque Adão caiu, todos aqueles que nasceram dele, nasceram debaixo do pecado, e por suas próprias justiças, eles não podem mais se achegar diante da presença de Deus. Amém, amados? Ali em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, a Bíblia vai dizer: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Depois da minha morte, da sua morte, nós enfrentaremos o juízo. Mas a Bíblia deixa claro, meus amados, ali em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você se arrepender de todos os seus pecados e receber o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, você vai para a eternidade com Deus. Através de Jesus Cristo você é justificado. Romanos 1,17 vai dizer que o justo viverá pela fé. A fé no nome de Jesus. Quando você crê em Jesus, você é perdoado. Amém, amados? Agora, aqueles que não crê, esses serão condenados. Em João 3,18 vai dizer: o que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. O estado já é de condenação, porque Adão caiu e todos caíram. E Jesus Cristo oferece para mim e para você a vida eterna. Mas se nós não recebermos essa vida eterna, o nosso estado já é de condenação. Amém? E o texto que fala aqui sobre
A vida após a morte está ali em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Essa é a passagem do rico e do Lázaro. A Bíblia vai dizer que morreu o rico e morreu o Lázaro. O rico foi levado ao inferno e ali Lázaro foi levado ao seio de Abraão. O rico, ele era um homem mau, ele não ajudava ali o Lázaro que estava à sua porta, ele não tinha compaixão, ele morreu e por isso ele foi levado ao inferno. E se você for ver nesse texto aqui, ele estava em tormento, ele estava em sofrimento e ele pede ali para que Lázaro molhe o dedo na água e coloque na sua boca. Isso aqui é uma analogia, meus amados, porque o lugar onde o rico estava era um lugar de tormento, um lugar terrível, um lugar de sofrimento, né? E aonde estava Lázaro ali era um lugar de descanso. E ele pede para que o pai Abraão venha avisar ali para que os irmãos dele não venham parar no mesmo lugar que ele, porque ele compreendia que ele havia morrido e não havia para ele mais esperança. Porque no momento que ele teve a oportunidade de se decidir em vida, ele não se decidiu e após a morte ele recebeu a condenação. Assim será com todos aqueles que não receberem Jesus, receberão a condenação. Cabe você, meus amados, decidir por Jesus ou não. Ele já decidiu perdoar você. Agora é a sua escolha receber o perdão de Deus, amém? E Mateus ali no capítulo 25, no versículo 33, a Bíblia está dizendo: e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Amém? Aqui está falando das ovelhas e dos bodes. As ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Amém, amados? E as ovelhas que estão à direita receberam ali o reino eterno. Jesus está falando aqui, se referindo a bodes e as ovelhas, porque o pastor, quando ele chega no pasto, as ovelhas reconhecem o pastor e elas ouvem a voz do pastor e elas seguem o pastor. E o bode, meus amados, ele é desobediente. Nem sempre ele segue os pastores, às vezes o pastor chama ele não obedece. Então Jesus está se referindo aqui às ovelhas porque elas ouvem a sua palavra, recebem a sua palavra e obedecem a sua palavra. E aqueles que ouvem o chamado e não obedecem, ele está se referindo aqui ao bode. Amém, amados? Então é para você refletir. Se você dizer sim para Jesus, você vai estar à direita, você vai ser chamado como ovelha. E se você resistir ao chamado dele, você vai estar à esquerda, né? À esquerda ele vai dizer que estão os bodes. E Mateus ali no capítulo 25, no versículo 41, ele vai dizer: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, aparte de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero que você reflita nesta mensagem, que você medite nesta palavra. É muito importante você meditar nessa palavra. Está falando que o fogo é eterno, o tormento será eterno, durará para todo sempre. Não é preparado para nós, é preparado para o diabo e para os seus anjos, mas irão para lá seres humanos desobedientes que não aceitarem a graça de Deus e não se arrependerem. Aí estarão também com o inimigo na condenação eterna. E nós vamos estar estudando sobre isso. O justo e o ímpio, eles não irão para os mesmos caminhos. O justo estarão na presença de Deus e os ímpios estarão separados de Deus. E Marcos 9,43 também está dizendo: o inferno onde o fogo nunca se apaga, o tormento é eterno, nunca para. Amém? Então por isso você tem que se decidir. E Mateus 25,46 está dizendo: e esses irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Eu quero que você medite nesse texto, porque está dizendo, né? Irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Os dois, meus amados, irão para a eternidade. Os salvos irão por eternidade junto com Cristo e os ímpios irão para um castigo eterno. O mesmo verbo aqui, eterno, é usado para os que são salvos e também para os que são condenados. Muitos querem distorcer essa verdade, mas não tem como distorcer. Se você crê que você vai ser salvo e vai estar eternamente com Cristo, você também tem que aceitar. Os que não creem estarão eternamente condenados, porque o mesmo verbo aqui, eterno, está aqui se referindo tanto para o justo
como para os injustos. Amém? Em Apocalipse, ali no capítulo 20, no versículo 10, está dizendo: ó, o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, que arde como enxofre, onde havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Está dizendo aqui que o inimigo, os demônios ali serão jogados no lago de fogo e enxofre, e o sofrimento deles serão para todo sempre. E não só, meus amados, do diabo, mas de todos aqueles que desobedecerem a Deus estarão também no lago de fogo e enxofre. E eu quero meditar com você aqui, que você vai ver que o lago de fogo e enxofre é chamado de segunda morte. E nós vamos ver que no final, no juízo final ali, no juízo do grande trono branco ali, Deus vai pegar o inferno, todos que estão no inferno, e jogar dentro do lago de fogo e enxofre. Os que já estão sofrendo agora irão ainda por uma condenação maior, estarão no lago de fogo e sofrerão eternamente, estarão eternamente separados de Deus. Amém? Apocalipse 20 aqui do versículo 11 até o versículo 15 para você ler na Bíblia aí, ó. Vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu e não achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqueles que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Eu quero que você medite aqui, no versículo 14, que está falando que esta é a segunda morte, aqueles que foram lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Então, os ímpios também estarão no lago de fogo e enxofre e sofrerão eternamente. Há dois caminhos: uma eternidade com Deus ou uma eternidade separada de Deus no inferno. E você decide aqui em vida, porque após a sua vida você vai fechar os seus olhos e você vai receber o juízo. Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 7, vai dizer que o homem morre, o espírito vai até Deus. Ele vai diante de Deus para receber a sentença e o juízo. Se você foi justificado no sangue de Jesus, você entrará na vida eterna. Se você não foi lavado e justificado no sangue de Cristo, você entrará na condenação eterna, será jogado no inferno até chegar o momento do juízo, você ser jogado no lago de fogo, um enxofre, e ali você vai estar para todo o sempre. Amém? Eu quero estar orando por vocês agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço por todos que ouviram esta mensagem, que eles sejam, Pai querido, Senhor, transformados, renovados pelo Teu poder e pela Tua graça. Que essa palavra venha falar com eles, que eles venham tomar a melhor decisão, que eles venham escolher a Ti. Eu abençoo a vida deles, eu abençoo os familiares deles, que eles sejam salvos, renovados, transformados, que eles não resistam ao Seu chamado, mas que eles digam sim para Ti, porque todo louvor, toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém.